Salve Maria, salve Rosa Mística! Seja bem-vindo ao nosso canal, os Perfumes de Rosa Mística. Aqui nós exalamos todos os perfumes para a sua vida, os perfumes do céu. Que coisa boa, né, amor? Verdade, e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Muito especial. Muita gente fala de leitura orante da palavra. Você já ouviu falar de orar a palavra de Deus, de fazer essa leitura orante da palavra de Deus? Lectio Divina, né? Como a gente ouve, como se é dito. Mas você sabe como fazer essa Lectio Divina? Você sabe como fazer a leitura orante da palavra? Olha que tema muito importante. Nós queremos te ensinar e fazer com você que durante vários programas ao longo do ano a leitura orante da palavra. E sim, deixa eu só, antes da gente entrar especificamente no assunto, só para trazer uma curiosidade para vocês, lá no século XII, o monge Guigo II, olha para você ver como é que é interessante, né? Ele queria ter uma experiência de maior intimidade com Deus. Então ele começou a perguntar para Deus mesmo, né? Pedir para Deus essa graça, que maneira ele poderia fazer, o que ele poderia fazer para adquirir uma maior intimidade com Deus. Então, logicamente, né, à luz do Espírito Santo, né, teve essa iluminação espiritual de fazer esses 4 passos. Né? A leitura orante nada mais é do que 4 passos super importantes, né, porque eles trazem ali a meditação, depois traz ali a oração, depois ele traz a leitura, a meditação, a oração e contemplação. Engraçado, amor, que ele estava fazendo uma experiência, gente, de montar uma escada. Ele estava mexendo na casa, tinha uma escada, né? E Deus deu ele a experiência, que ele pensou assim, poxa, eu estou fazendo uma atividade manual, humana, né? Mas a inspiração veio, né, para ele. Ele falou assim, né, Deus tocou no coração dele e mostrou para ele que também existe uma escada para se chegar ao céu, né? E deu para ele, falou, são 4 passos para você saber interpretar, ler, rezar, meditar, contemplar a minha palavra. E mostrou para ele essa questão da escada do céu. Olha para você ver, então é como uma escada que te leva ao céu, esses 4 passos da leitura orante que você vai aprender. Naquele tempo, a gente fala assim, os padres do deserto, porque houve uma época muito forte que muitos, né, iam para o deserto e viviam no deserto mesmo. Eles se entregavam à vida de oração, à austeridade. E esta leitura orante virou um patrimônio da igreja, uma riqueza, sim, porque foram os padres do deserto que, né, a partir dessa experiência de Guido, que começaram a fazer essa experiência da leitura orante da palavra. Gente, olha que riqueza de anos que a igreja tem, que é como você ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro assim para ser lido, para entender, para a gente saber a história. É um livro para ser vivido, né? Exato. Então aí que está a diferença. Então o próprio São Gregório Magno, que é chamado, né, o grande Papa, antes de ser Papa, gente, ele foi monge lá também no deserto, né? E fez essa experiência da leitura orante. Então assim, foi fazendo, né, também aprendendo, e isso foi aprimorando dentro da igreja, até que chegou em Guido nesse primor que é hoje essa riqueza que é a leitura orante. Agora, amor, é muito importante a gente falar o que não é a leitura orante, para que as pessoas entendam, porque há muita confusão, né? O que não é a leitura orante, né? Então, a gente precisa deixar isso claro, né? Sim, e você já trouxe um ponto inicial, que na verdade não é simplesmente ler como se fosse um livro didático qualquer, né? Não é essa a intenção, né? Na verdade, Deus, a palavra de Deus, ela é viva e ela primeiro tem que ser compreendida ali, né, e atualizada para a nossa vida, ou seja, então não é o espaço de uma leitura meramente formativa, né, de conhecimento de uma história, então ela não é isso. E muita gente confunde achando que é um conhecimento que ali você vai discutir e debater a palavra de Deus. Às vezes o pessoal monta grupos de leitura orante, a pessoa começa a debater ali, não é um debate, não é um nível de conhecimento filosófico, ou mesmo até teológico, no sentido, né, do debate teológico, não. Então eu preciso entender que a leitura orante não é isso. Ela é uma experiência pessoal de encontro com Deus. Ela é isso, pessoal. E você só consegue fazer isso se você
de fato fazer a experiência do encontro e conseguir colocar a vida para ser rezada. Agora eu vou falar com você, não é fácil não, amor. Sabe por quê? A gente vive num mundo tão agitado. Vamos falar dos padres do deserto que iam para o deserto e lá viviam. Hoje a gente vive num mundo tão agitado que a gente falar para as pessoas assim, tirar 10 minutos para fazer a leitura orante, ou ela conseguir ficar 10 minutos fazendo o método da leitura orante, contemplando, conseguir vivenciar aquele encontro com Deus, mas é uma coisa difícil, porque às vezes a pessoa fica 1, 2 horas no Netflix, fica 2 horas no celular, mas ela não consegue ficar 10, 15 minutos fazendo a experiência de encontro com Deus através da palavra. E daí já começa, daí já começam os presentes chegarem até nós, né? Porque você imagina, né? Como você disse, ali a gente fica 3 horas tranquilamente recebendo ali de fora informações várias que vão preenchendo ali, às vezes, o nosso nada daquele momento ali que a gente está assistindo um filme, por exemplo. Agora você imagina você fazer 10 minutos, 20 minutos, tempo que, não é que seja, vamos colocar 10 minutos? 10 minutos de você permitir, se permitir silenciar. Primeira coisa, isso hoje, no dia de hoje já é uma graça, né? Se permitir silenciar, né? Permitir esse momento de que realmente a sua mente silencie completamente e, estando em silêncio, ela encontre o seu Senhor. Você imagina você encontrar Deus, encontrar aquilo que Deus quer para você através daquela palavra, ouvir Deus, né, contemplá-lo. Gente, se imagina o quão belo é isso, quão rico. Eu entendo até como fonte de cura, como fonte de sabedoria. Se imagina quantas respostas Deus pode trazer para a sua vida, se você se comprometer a tirar que seja 10 minutos do seu dia, para estar ali realizando de forma correta esse método, né? É interessante que esse é uma evolução. Aos primeiros momentos, talvez você vai ter uma dificuldade. Claro! Mas à medida que você for fazendo, mas vai dando uma vontade de você ficar mais, né? Eu já tive a experiência, Deus me deu essa graça, já tive a experiência de ter feito muito retiro inaciano, né? Eu fui... participei muito como leigo, já fui noviço, né, jesuíta, fiz até o retiro de 30 dias e essa experiência, gente, é maravilhosa, né? E lá a gente ficava 1 hora fazendo a leitura orante da palavra, né? Então é tão enriquecedor, né? E tão rico, né? A leitura da palavra, a meditação, a oração, a contemplação. Então vamos lá para o método, né? Vamos ensinar. Então nós falamos que são 4 passos. O primeiro é a leitura. Né? Como é que é a leitura, amor? Explique aí para eles. Então, primeiro, a leitura desprovida de qualquer pretensão, né? Eu quero somente ler. Então, leia aquilo que a palavra tá. Eu peguei, por exemplo, o texto de hoje, que está em João. Nós pegamos de João, o capítulo 1, né, de 19 a 28, que é o testemunho de João Batista. Perfeito. Então, eu não vou querer entender porque... Não, eu vou ler. Deixa aquelas palavras, né, entrarem em mim, deixa elas ganharem vida, mas sem pretensão inicial nenhuma, né? E é importante, é o que você falou, você não vai estar aqui caçando propósito, agora intenção para fazer, não. Você vai ler, você vai tentar entender o texto, os personagens. Onde se passou. O local. Quem está ali, né, nesse texto? Quem é que está aqui nesse texto? Nossa, eu estou vendo Jesus falando com quem? Falando o quê? É só entender realmente... Qual que é a narrativa? O que esse texto está dizendo ali? Qual que é o contexto, qual é o contexto desse texto? E aí você lê, no mínimo 2, 3 vezes, né? Porque você vai ler a primeira vez, você não consegue na primeira leitura entender tudo. Então aí você leu a primeira vez, depois você lê uma segunda vez de maneira mais calma, tentando, né, ali compreender o contexto, pensar, e se possível, leia uma terceira vez, né? De maneira também calma e tudo. Aí você entendeu o contexto. Então aí você vai passar para o segundo passo, que é a meditação. Né? Aí a meditação, você já vai meditar o que esta palavra está falando para mim hoje, né? Olha para você ver. Então o que essa palavra está me dizendo? Normalmente eu gosto de falar muito, né? Assim, tem algo que te tocou? Uma frase? Isso é interessante, né? Porque a gente, versículo, né? Normalmente quando a gente lê a palavra tem alguma coisa ali, né? Tem alguma frase, tem algum... parte do trechinho ali que te chama a atenção, de alguma maneira, né, fica mais vivo ali para você. Parece estar te dizendo algo, né? Parece estar na sua frente, né? E veja bem, aí você vai meditando, né? O que essa palavra quer dizer para a minha vida? O que quer dizer, por exemplo, hoje, né? Daqui a pouco a gente vai ler quando fala
do Cordeiro de Deus, né? Então, eis o Cordeiro de Deus, que é aquele que tira o pecado do mundo, né? Então, aí você vai meditar sobre isso, né? Nossa, o Cordeiro de Deus. O que é ser o Cordeiro? Né? Ele tira o pecado. Por que Cordeiro? Aí você vai lembrando, né? Nossa, o Cordeiro. Aí você vai lembrando de tudo aquilo. Talvez essa palavra, essa frase te diga muito. Então, a gente tem que ter tempo para meditar, para refletir, tá? Lembrando que não é uma interpretação somente, né? Mas é deixar a razão agir para conhecer o que aquela palavra está querendo dizer para mim. Entendeu? De maneira específica, não é para o outro, nossa, não é para minha família, não é para minha esposa, nossa, é para o meu colega de trabalho, não. A palavra, ela é viva, ela está dizendo para você ali agora. E quando você dá tempo de refletir e meditar, né, e pensar o que essa palavra está dizendo para mim, né, o que isso está dizendo dentro desse contexto, no meu contexto, na realidade, para hoje, para a realidade minha hoje, né? Então ali isso vai ficando muito mais fácil, né? E aí a gente entra no terceiro oração, ponto, né? Que é a oração. A oração. Né? Então você veja bem, vamos pegar como base essa leitura, né? Então você pegou num trechinho aqui, esse aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, você já meditou, você entendeu? Nossa, Jesus veio até mim. Jesus vem hoje, né? Na minha vida hoje. Ele vem me curando, Ele vem me dando a graça da vida. Então você vai fazendo a meditação, né? O que essa palavra está dizendo para você? E nesse momento é você quem diz para o Senhor. É o momento de você orar exatamente nesse sentido, né? O que você diz diante daquilo que você ouviu Deus falando para você, né? Daquilo que você entendeu que a palavra está te trazendo, o que você fala para Deus? Você vai agradecer? Você vai pedir? Que diálogo é esse que você vai ter nesse momento com Jesus? O que você fala para Jesus diante disso que está te trazendo, desse presente que está te trazendo, né? Dele te dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus, né? Aquele que veio para te salvar, né? Nesse momento te salvar individualmente, salvar na sua vida hoje. Então, é esse exercício, né? De você aproveitar esse momento e você colocar o seu coração ali diante de Deus, com tudo aquilo que foi produzido até esse momento, ali, né? Da leitura, dessa contemplação, e ali que isso vire uma oração. O que o seu coração quer dizer para Deus? Então a gente chega nesse terceiro momento da Lectio Divina. Então é a sua resposta a Deus diante da meditação. É o momento sim que você vai falar com Deus, que você vai conversar com Deus. Mas após a leitura, a meditação, né? Esse diálogo íntimo, né? Ou um agradecimento, ou uma súplica, ou um pedido, que seja, ou um compromisso ali, que às vezes muita gente também na oração coloca. Mas aí vem o quarto passo, que é a contemplação. Contemplação e oração, ela às vezes ali, muito né? próximo, se confunde. Mas o que é a diferença da contemplação? Eu falo que você contempla aquilo que foi produzido em você. Você até saboreia, às vezes, alguma coisa. Na meditação, você rumina a palavra. O pessoal gosta do exemplo do boi, né? Que o boi rumina ali, vai ruminando, né? Tem também ali o passarinho que vai, né, coloca a cabecinha na água, vai lá depois coloca de novo. Isso que você faz com a palavra na meditação. Na contemplação, após a conversa com Deus, você contempla tudo aquilo que foi produzido, né? Tudo aquilo que foi gerado, você saboreia, né? Você contempla a ação de Deus na sua vida, a presença de Deus. Às vezes você vai sentir uma paz, às vezes você vai sentir um consolo, ou às vezes não vai sentir nada, ou às vezes até um outro sentimento de ansiedade, de angústia, né? Pode ocorrer, né, diante de uma situação. O que nessa contemplação, né, nesse encontro com Deus, o que ficou em você? O que foi produzido disso tudo, né? E você para alguns instantes para contemplar essa presença de Deus em você, essa presença da palavra em você, isso que ficou, né? Às vezes gera entusiasmo, às vezes gera uma alegria muito grande. E aí você termina, né? Lógico que você pode terminar com o Pai Nosso, uma Ave Maria, ou até com uma oração ali junto com a contemplação, entregando para Deus, né? E ali pode até nascer um propósito, tá? Agora lembrando que antes de começar os 4 passos, é muito importante, é uma parte que a gente não falou, pedir o Espírito Santo. Sempre peça, faça o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e peça, vinde Espírito Santo, venha Espírito Santo, me dê luz para entender e compreender a palavra. Gente, a riqueza da Lectio Divina, ela é grande demais. Ela vai mudar completamente o seu dia, você vai ficar mais íntimo da palavra, mais íntimo de Deus. E a palavra, ela vai falar para você
na sua realidade, porque a palavra de Deus ela não é o passado, ela é viva, ela é atual. Então vamos fazer a leitura aqui e aí a gente, né, falar um pouquinho na leitura de hoje. Lembrando que me desculpe, eu falei o versículo errado, é o capítulo 1 de São João, do versículo 29 ao 34. Capítulo 1, do 29 ao 34. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim, vem o homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que palavra maravilhosa, Nossa. né? Então a gente imaginar, eu fico imaginando, né? Se a gente começar aí a ler de novo, tem algumas palavras que me tocaram, como Cordeiro de Deus, mas quando ele fala assim, né? Pois antes de mim ele existia. Eu fico imaginando, né? Meditar isso daí. Antes de mim, Jesus existia. Ele era o Verbo encarnado que estava com o Pai. Ele existe desde sempre, estava ali no formato humano, né? Olha quem que é esse Jesus para mim, né? Olha para você ver. Eu fiquei imaginando, amor, João Batista ali, eu imaginei a cena ali, né? Na região ali mais deserta, vindo Jesus, ali próximo de encontrar João Batista, esse encontro deles, e ele contemplando Jesus ali. Eu falei assim, gente, que cena maravilhosa, né? Você imagina? Assim. E eu imagino o entusiasmo dele, né? Ao ver Jesus passando, ao falar para os outros, ele falou ali para as pessoas ouvirem. Eu falava dele, olha ele aqui, né? E interessante que ele e tem outras coisas muito bacanas aqui, né? Ele fala assim, olha, eu não conhecia ele, mas aquele que você ver, né? O Espírito Santo descer como pomba e permanecer dele, é esse, né? Olha que interessante. É ele que vai batizar com o Espírito Santo. Então, aí eu fico imaginando, então João batizou com água para preparar a vinda de Jesus, para redimir os pecados, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quer dizer, e eu estou aberto a esse batismo do Espírito Santo. O que a palavra está me dizendo? Eu já me sinto batizado pelo Espírito Santo, né? E João fala, ele é o Filho de Deus. E para mim, né? Eu também, como João, falo isso hoje. Olha a meditação vindo, né? E a partir desse momento vai vir a oração, né? O que eu vou falar com Deus? Eu vou agradecer. Aí chegamos ao terceiro momento, que é o momento da oração, né? Diante desta palavra que eu meditei, o que o Senhor está me falando? Aqui eu quero fazer esta oração, né? Que essa palavra me tocou muito, eu meditei hoje, né? E aí eu, diante de Deus, eu falo, Senhor, eu quero te agradecer porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem purificado a minha vida. Eu quero te agradecer e o Senhor é aquele que, como Filho de Deus, me envia o Teu Espírito Santo. Então eu te peço, renova, Senhor, a minha vida com o Teu Espírito Santo. Dai-me um espírito de coragem para anunciar o Seu Evangelho. Assim como aqueles discípulos de João Batista te seguiram, que eu também possa te seguir, Jesus. Que eu possa te ver passando e meu coração se alegrar, Jesus. E eu possa te seguir, Senhor. Dai-me a graça de te seguir, Senhor. Dai-me esta graça, Senhor. Dai-me a graça de te seguir, como João Batista, como os discípulos. Que meu coração seja teu, se volte para ti. É o que eu te peço neste dia de hoje, Senhor. Que eu possa te seguir. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. E aí terminamos com a contemplação, né? O que Jesus produz? Né? O que produziu em você esse texto, esta oração, este momento? Como é que você contempla isso dentro de você agora? Dá uma paz, né? Dá uma paz. Imagina você ter sido visitado ali por Jesus
né? Você ter tocado ali através da palavra o Cordeiro de Deus, aquele que tira os seus pecados, aquele que traz a tua paz, a paz verdadeira, né? Fica de fato uma sensação gostosa, né? Uma presença de Deus, é como se o rastro de Deus continuasse ali. A lectio divina acaba, mas o rastro de Deus continua ali com você, né? Como se realmente fosse iluminando ali o restante do seu dia, né? É que esse Jesus que João Batista viu passando, porque depois os discípulos de Jesus vão seguir ele, né? Sim. Que fique isso daí, né? Nessa contemplação, que esse rastro de Jesus que você possa seguir. Vai atrás de Jesus, vai lá. Siga Jesus no dia de hoje, nesses próximos dias. Né? Queira descobrir, né, quem é esse Jesus para a sua vida. Eu acho que fica isso, né? É maravilhoso o método orante, né? Eu falo que é um método, só que você tem que seguir. O método é para a gente seguir. Se você fizer isso, a sua espiritualidade, a sua relação com a palavra de Deus vai ser outra, né? Vai nos encher de Deus. É assim que, né, a gente se enche de Deus. Não é no barulho, às vezes é no silêncio mesmo, no encontro íntimo e profundo com Deus, né? E a gente quer fazer essa experiência. Se você gostou disso, comenta aí embaixo, né? Comenta aí embaixo, fala, eu quero, né, fazer a leitura divina, eu quero participar mais deste momento. Se você tem algum texto que você quer sugerir para a gente fazer a leitura divina aqui, leitura orante da palavra, a gente pode fazer, dê sua sugestão, né, para que a gente continue levando esta palavra de Deus. E que essa leitura orante, né, da palavra de Deus faça com que a palavra de Deus ela seja de fato impactante na sua vida, penetrante, né, como uma espada, e possa transformar a sua vida. Né, queremos terminar deixando para você esta mensagem, né, da palavra de Deus, que ela seja viva na sua vida. Que ela seja luz para nós, né? Então que possamos levar essa luz, meditar, fazer da palavra de Deus, fazer como o monge Guigo aprendeu, né? Que realmente seja uma escada para o céu. Que você tenha nessa meditação orante da palavra, que você tenha de fato uma escada para o céu. Você já tem um caminho que você vai fazer, te levará de uma forma segura, né, ao colo de Deus, às vontades, à luz de Deus para a sua vida. Que Deus o abençoe. É para o mundo que eu te apresento, rosa mística, num simples gesto desta minha